a gente botou aqui uma manchete no ar, essa notícia aqui, ó. Tá aqui, ó. Lula completa 2 anos de liberdade à frente de todas as pesquisas presidenciais. Vou ler para vocês o texto, que eu acho que é algo extremamente objetivo, não tem absolutamente nada de engajado, de propagandístico, mas que não é falado na imprensa convencional brasileira, né? Então tá aqui, ó. Há exatos 2 anos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixava a prisão política de Curitiba, onde permaneceu durante 580 dias por determinação do ex-juiz Sérgio Moro, considerado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal. Desde então, Lula passou a dialogar com a sociedade brasileira para retirar o Brasil de uma das maiores crises econômicas e institucionais de sua história, que foi consequência direta da Operação Lava Jato. Hoje, a 1 ano da disputa presidencial de 2022, Lula lidera todas as pesquisas presidenciais, vencendo os potenciais adversários com cerca de 20 pontos ou mais no segundo turno, incluindo Jair Bolsonaro. A prisão de Lula representou o maior caso de lawfare da história da humanidade. Para quem ainda não conhece a expressão, lawfare traduz um fenômeno de uso indevido do direito numa guerra contra adversários econômicos ou políticos. A guerra contra Lula teve como objetivos principais abrir espaço para a transferência da renda do pré-sal dos brasileiros para os acionistas privados da Petrobras e grandes petroleiras internacionais. É por isso que gasolina e gás de cozinha são tão caros no Brasil. Também teve como objetivo derrubar governos progressistas como os de Lula e Dilma, para que administrações alinhadas aos interesses internacionais, como as de Michel Temer e Jair Bolsonaro, retirassem direitos dos trabalhadores e entregassem as riquezas nacionais. As consequências inevitáveis deste processo não poderiam ser outras que não o empobrecimento do Brasil, o aumento da desigualdade, a destruição da imagem internacional do Brasil, como se viu na COP26 e no G20. É por isso mesmo que Lula lidera todas as pesquisas presidenciais, enquanto seus algozes, o ex-juiz Moro e o procurador Dallagnol, que enriqueceram enquanto o Brasil empobreceu, tentam se viabilizar na política. Queria destacar para vocês que nesse texto aqui só há fato, né? Fato. Mas nada disso sai na imprensa brasileira. A imprensa brasileira não amarra os pontos, né? Ela fala, aumentou a desigualdade, aumentou a pobreza, aumentou isso, aumentou aquilo, tudo piorou. Mas ela não liga para o fato crucial que foi a operação política de lawfare contra o ex-presidente Lula, da qual a imprensa brasileira fez parte. A imprensa fala, aumentou o preço da gasolina é o maior em um século, né? Mas também não conecta os pontos para dizer, olha, o preço da gasolina é o maior em um século porque houve um golpe de Estado no Brasil com a queda da Dilma e a prisão do Lula, provocadas pelo Moro e Dallagnol, né? A Folha de São Paulo eu acho que é o jornal mais indecoroso do Brasil. Ontem publicou uma página inteira buscando o pensamento do Moro e hoje publica mais uma para falar do Moro, né? Então, o Lula, que está com 50% no segundo turno, à frente de todos, né? À frente de todos os candidatos, não aparece na imprensa brasileira. Então, a gente tem que, cada vez mais aqui, usar o nosso espaço para tentar trazer a verdade para os brasileiros. Isso não significa ser petista, ser lulista, ser absolutamente nada disso. Significa simplesmente tratar as coisas como elas realmente aconteceram neste Brasil, né? Lula foi preso para que os direitos trabalhistas fossem retirados, para que houvesse um golpe dos ricos contra os pobres, para que a renda do petróleo fosse desviada. Lula está livre há 2 anos, mas o Brasil ainda não está. Então, na verdade, o processo de 2022, dependendo de como for conduzido e dos resultados, pode vir a ser também um processo de libertação do Brasil, né? Então, não é apenas Lula livre é a primeira etapa, falta a segunda etapa, que é Brasil livre. O Brasil vai ser libertado, né? A volta de um pacto democrático no Brasil seria um processo de libertação nacional. Então, vamos aguardar para ver o que acontece. Sem pessimismo, sem excesso de otimismo, acompanhando os fatos para ver o que vai acontecer.